Oi, gente! Hoje eu vou abrir o meu coração e contar um pouquinho da minha história para vocês. Hoje eu vou falar da minha história e da minha experiência com coletor menstrual. Já que esse é o último vídeo desse ano, num ano tão desafiador como esse que a gente viveu nesse ano de 2021, não só de 2021, mas de 2020 também, eu quis fechar um ano com um tema que eu pudesse ajudar outras mulheres e com um assunto que me mudou muito, que me modificou, mudou minha visão sobre o mundo, mudou minha visão sobre o meu corpo e assim, muitas coisas que eu estou fazendo hoje, inclusive estudar saúde feminina, tem muito a ver com aquele momento que eu comecei a usar o coletor menstrual. Porque foi nesse momento que eu realmente me conectei comigo mesma como mulher. E aí eu queria passar um pouquinho dessa sensação que eu tive para vocês e também das minhas experiências, já que eu uso o coletor há praticamente 6 anos já. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui no canal eu falo de saúde feminina, falo de saúde, falo de autocuidado, de cosméticos naturais, de um cuidado mais natural com a nossa pele, com o nosso corpo. E sejam muito bem-vindos. Para quem não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de quando novos vídeos forem sendo lançados. Aqui no canal eu lanço vídeo todas as sextas-feiras ao meio-dia. E eu espero vocês aqui para me acompanhar nessa jornada. E para começar a falar do meu queridinho, que é o coletor menstrual, eu vou apresentar ele aqui para vocês. Esse é o coletor menstrual. Mas antes de falar da parte técnica, de tamanhos, de como usar, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. O coletor menstrual não é tão novo assim, né? A ideia dele é um pouquinho antiga, em torno da década de 50, mais ou menos, ele voltou a ser fabricado, mas com a menstruação, o corpo feminino, toda essa questão em volta da menstruação sempre foi um tabu. E para usar o coletor menstrual, você precisa entrar em contato com o seu corpo, tocar seu corpo, se conhecer. Não foi algo que na época se espalhou tanto entre as mulheres. Aqui no Brasil ele começou muito a ser popularizado lá em meados de 2014, 2015, que foi quando eu decidi comprar o meu coletor também e comecei a pesquisar sobre. Quando eu comprei o meu, que foi mais ou menos no ano de 2016, não se tinham tantas informações ainda sobre o coletor e nem tinham-se tantas marcas assim para a gente escolher. E hoje em dia já existem diferentes marcas com diferentes formatos, tamanhos, que fica muito mais fácil de você conseguir achar um que se adapte ao seu estilo de vida, que se adapte ao seu corpo da melhor forma possível. Porque cada organismo é único, cada anatomia é única. E nada mais justo do que ter coletores diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes, porque não somos todas iguais. Mas na época não se conhecia muito, eu comecei muito a pesquisar por conta própria e decidi começar a usar, mas sempre aquele medinho por ser uma coisa nova, né? E quando uma amiga comprou na época, eu tomei coragem e comprei o meu também. E foi amor à primeira vista, porque eu nunca gostei de usar o absorvente externo. Sempre foi desconfortável, sempre tinha aquele cheiro desagradável, aquele abafamento na região e a menstruação sempre foi um período de muito desconforto, sempre significou para mim um momento de muito desconforto. Praticar atividades físicas era muito ruim, não podia ir para a praia, a não ser que usasse o absorvente interno, mas para mim também eu nunca consegui me adaptar ao absorvente interno. Então, para mim, sempre foi um significado de muito sofrimento a menstruação, sabe? E aí, quando eu comprei, eu decidi usar, foi divisor de águas na minha vida. Eu sei que muitas mulheres não se adaptam, mas eu me adaptei super rápido. É óbvio que no primeiro ciclo, no segundo ciclo ainda usava um absorvente externo ou até um protetor diário, que é um pouquinho mais fininho. E depois desse tempo, nas poucas vezes que eu uso absorvente externo, me incomodou tanto que eu quis voltar correndo para o coletor menstrual. E não só para o coletor menstrual. Hoje em dia, eu já penso em intercalar com outras formas mais sustentáveis de viver a menstruação. No dia que eu não estiver muito com vontade de usar o coletor menstrual, que eu estiver com a região um pouquinho mais dolorida, eu já tenho a calcinha menstrual, eu já pretendo comprar também os absorventes ecológicos e aí sim eu consegui intercalar entre eles. E mesmo mulheres que não se adaptam ao coletor, elas têm essas opções hoje em dia que ela pode utilizar. E outra coisa que me incomodava muito, além do desconforto pelo uso do absorvente, é a questão ambiental.
É algo que eu sempre pensei e que passou a me incomodar muito nos últimos anos, da quantidade de lixo que nós geramos todos os meses durante muitos anos da nossa vida. E aqui no Brasil, esses absorventes não são reciclados. Eles são esse aglomerado de plásticos que vão direto para os aterros sanitários e demoram cerca de 400 anos para se decompor cada um deles. E aí a pesquisa de que cada mulher, em média, joga cerca de 3 quilos de absorventes por ano no ambiente. E aí eu fico pensando que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para as nossas filhas, de tanto lixo que a gente está produzindo hoje sem pensar no amanhã, porque o espaço uma hora vai acabar, né, da quantidade de lixo que a gente está produzindo. É óbvio que em algum momento a gente precisa usar um plástico, usar alguma coisa, mas já que já existem alternativas mais sustentáveis e que são confortáveis, que são seguras, por que não usar? Além disso, ainda tem a questão econômica, porque o coletor menstrual ele precisa realmente de um investimento um pouquinho mais alto no primeiro momento. Ele não é tão barato quanto os absorventes. Mas em comparação com o absorvente descartável, que você precisa comprar todos os meses, o coletor menstrual você vai fazer um investimento e ele vai durar 3, 5, 6, até 10 anos. E sendo um produto mais seguro, mesmo com um investimento um pouquinho mais alto nesse primeiro momento, esse investimento se paga e vale muito a pena. E depois de toda essa questão aqui, norteando como é que eu comecei a usar o coletor, depois que eu comecei a usar, eu comecei a me observar de uma forma diferente. Eu comecei a conhecer meu corpo, eu comecei a conhecer a minha anatomia, porque não é algo que a gente é acostumado a observar, a gente não aprende a se olhar, a se tocar. E com o coletor você precisa entrar em contato com o seu sangue, você precisa entrar em contato com o seu canal vaginal e se conhecer, até mesmo para aprender como inserir, como retirar o coletor, a melhor forma que vai funcionar para você. E isso te traz um autoconhecimento imenso, imenso, imenso. E aí agora que eu falei um pouquinho da minha experiência pessoal, até emocional com o coletor, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do coletor em si. Ele é feito de silicone medicinal, ele é bem maleável, ele é um produto atóxico, ele é um produto hipoalergênico, ou seja, a probabilidade de causar alergia, de causar irritações é muito pequena em comparação com os absorventes descartáveis que a gente utiliza, tanto externo quanto interno. Ele é bem maleável, a gente utiliza fazendo dobras com ele para inserir na entrada do canal vaginal. Além disso, lá quando está dentro do canal vaginal, ele se adapta a diferentes anatomias do corpo, tá? E ele consegue segurar o sangue por até 12 horas. E esse tempo que você vai usar ele no canal vaginal vai depender principalmente do seu fluxo, mas ele consegue ficar até 12 horas no canal, em comparação com absorventes que você muitas vezes tem que trocar várias vezes durante o dia, ainda mais os internos, que muitas vezes é de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Ele consegue segurar até 12 horas. Tudo vai depender do fluxo de sangue que você tem. Se está com um fluxo muito intenso, pode ser que você tenha que trocar mais vezes durante o dia. Mas geralmente você sangra menos do que você imagina. Os absorventes descartáveis, eles enganam muito. Parece que você sangra excessivamente. Mas quando você começa a usar o coletor, parece que o seu ciclo diminui. Além disso, ele faz um vácuo dentro do canal. E como ele faz um vácuo lá dentro, o sangue ele não entra em contato com o oxigênio. E com isso, o sangue não tem cheiro. O sangue tem cheiro de sangue. Ele não tem aquele cheiro desagradável que a gente sempre associou à menstruação por usar os absorventes descartáveis. E pelo sangue não ter também um contato com o oxigênio, há uma menor probabilidade de ter bactérias, de ter infecções. Muitas mulheres reportam a diminuição no número de crises de candidíase depois que começaram a usar o coletor menstrual. O tempo de duração do coletor ele vai depender do seu uso, de como você utiliza no dia a dia, mas o meu ele já está durando há praticamente 6 anos e está intacto. Um pouquinho amareladinho, mas está intacto. E ele pode durar até 10 anos, mas geralmente eles falam até 5 anos, e aí o ideal é trocar e comprar algum outro coletor. Mas ainda assim, é um tempo de duração extremamente longo, quando você vai comparar com as outras opções que existem para higiene menstrual. Além disso, você consegue utilizar para praticar atividade física,
consegue utilizar para ir para praia, para piscina, tá super confortável, né? E agora eu vou passar para vocês como deve ser feita a higienização do coletor menstrual, tá? Todas as vezes que você for utilizar, o maior cuidado que se deve ter com o coletor menstrual é a higienização. Todas as vezes que for iniciar um ciclo, o ideal é você pegar uma panelinha esmaltada, tá? Ou de água, ou esmaltada, e aí colocar com água e ferver durante 10 minutos, todo início e final de ciclo. Toda vez que você for retirar o coletor e colocar de volta, você não precisa ferver o coletor, mas as mãos têm que estar bem higienizadas e toda vez que você retirar, lavar ou com água mesmo com as mãos limpas ou com sabonete neutro e inserir de volta. Como vocês podem ver, a manutenção dele é muito tranquila. E aí você decidiu comprar o seu coletor menstrual, mas agora existem no mercado vários tipos de tamanhos, de modelos diferentes, e como é que eu uso, como é que eu escolho o melhor para mim? Existem algumas coisas que você pode pensar e pesquisar antes de comprar o seu coletor menstrual. Algumas questões, ou a maioria das questões, estão relacionadas à sua própria anatomia. A primeira é a altura do colo do útero, porque tem mulheres que podem ter o colo do útero mais baixo ou mais alto, e isso pode influenciar até no conforto na utilização dos coletores. Mas isso só vai influenciar muito se a mulher tiver o colo do útero muito baixo, e aí talvez seja mais interessante utilizar os coletores mais curtinhos do que o normal. Tem uns que são mais adaptados para mulheres que têm colo do útero muito baixo, mas no geral os coletores eles se adaptam bem às diferentes anatomias. E como você pode medir o seu colo do útero? Você vai pegar, obviamente com a mão higienizada, e você vai inserir ou o dedo médio ou o dedo indicador no canal vaginal e vai sentir como se fosse uma textura de pontinha do nariz, que é o nosso colo do útero. Eu posso falar dele quando eu falar de sinais de fertilidade, é uma coisa bem interessante de se falar. E aí eu vou colocar a foto aqui, porque dependendo da altura que você sentiu o seu colo do útero em relação ao seu dedo, você vai conseguir enxergar se o seu colo do útero é alto ou é baixo, tá? Por isso que quando eu falo de coletor menstrual, ele está super conectado ao autoconhecimento, porque você começa a entender e conhecer e compreender a sua própria anatomia. A segunda coisa que você pode pensar ao escolher o tamanho do seu coletor menstrual é o seu fluxo menstrual. Mulheres que têm fluxo menstrual muito intenso, elas podem usar coletores um pouco mais robustos, um pouco maiores. E mulheres que têm um fluxo menstrual um pouquinho mais leve, pode usar coletores menores. E existem algumas marcas com diferentes tamanhos, então isso facilita na hora da escolha. Outra coisa que você pode pensar ao escolher o seu coletor é a sua musculatura pélvica. Mulheres, principalmente, que são atletas, praticantes de atividades físicas, exercícios físicos extremamente intensos, e também com a idade, se já teve filhos antes, e isso vai influenciar se vai ter uma musculatura pélvica mais forte ou não. E isso vai te ajudar muito a escolher se você quer um coletor mais maleável, como esse aqui que é bem molinho, e existem coletores de outras marcas também que são um pouquinho mais durinhos. Isso vai favorecer com que ele fique no lugar e não seja apertado excessivamente pela musculatura pélvica e vaze, e não consiga coletar o sangue corretamente. E como a gente usa o coletor no dia a dia? Para a gente inserir o coletor, a gente vai precisar fazer uma dobra com ele. E aí eu vou dar um exemplo de dobra, uma dobra C, tá? Que ele vai ficar de um tamanho menor, mais fácil de inserir no canal. E aí você vai encontrar uma posição que seja confortável para você. Pode ser de pé, pode ser sentado, pode ser agachada, com o pezinho em cima da privada, de uma forma que fique agradável. E aí você vai fazer a dobra e vai inserir esse coletor no canal. E aí você vai perceber, você vai inserir esse coletor virado para trás, como se fosse para o ânus e não para cima. E lá dentro você vai sentir ele abrir. E aí logo depois de inserir, você pode dar uma giradinha na basezinha dele, ele fica bem na entradinha no canal vaginal, ele não fica tão interno, para garantir que ele está todo abertinho e que não vai ter vazamento.
E para retirar, como que a gente faz? Da forma mais confortável que for, coloca o dedinho lá, retira um pouco do vácuo que vai ter dentro do coletor, apertando a bundinha e puxa ele para fora. Tranquilo. Ele não vai se perder lá dentro. Tem mulheres que ficam desesperadas as primeiras vezes porque acham que o coletor se perdeu lá dentro e não vai conseguir retirar. Muitas vezes elas ficam mais nervosas ainda e a musculatura ela vai pressionar e você não vai conseguir retirar mesmo. Então fica relaxada, faz aquela forcinha para baixo, como se fosse para fazer xixi, para fazer o número 2, faz aquela forcinha e ele vai descer naturalmente e você vai conseguir puxar tranquilamente. Em resumo, porque eu já falei muito hoje nesse vídeo, foi uma experiência assim, transformadora na minha vida, começar a utilizar o coletor. E eu espero que vocês, se vocês quiserem, obviamente, se deem a oportunidade de conhecer essa nova forma de viver a menstruação. E isso faz você se sentir com mais autonomia sobre o seu corpo, sabe? Se conhecer melhor, conhecer seu corpo. E antes que eu me esqueça, se você se interessou e quer saber mais sobre o coletor, saber mais sobre as dobras, dicas de dobras, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer outros vídeos. Talvez, para as dobras do coletor, seria interessante trazer alguns shorts mostrando como é que você faz. Eu espero muito, muito que tenham gostado desse vídeo. Foi feito com todo o carinho do mundo. E assim, é uma coisa que é um assunto que vem muito do coração, na verdade, porque tudo que eu vim fazendo hoje sobre saúde feminina começou lá no início, quando eu conheci o coletor menstrual, comecei a me conhecer, comecei a pesquisar sobre saúde feminina, comecei a estudar sobre o meu ciclo menstrual e aí tô aqui hoje falando no YouTube sobre isso. E assim, então por isso mesmo eu falo que o coletor foi um divisor de águas na minha vida. E eu espero que ele seja um divisor de águas na vida de vocês também. E eu desejo a todos vocês, não sei quem está me assistindo, uma ótima virada de ano, que 2022 seja transformador para todos nós, que seja muito melhor que os últimos anos que vieram. E eu vejo vocês nos próximos vídeos no ano que vem. Beijo!